abri os olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu amor. Mas vale um dia no centro do teu e toda a vida seja mais de tu és minha fonte e acolher minha herança. Neste lugar tu és verdade. Abri os olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu amor e Estamos reunidos na presença de Deus e destas testemunhas para solenizar diante do Todo-Poderoso o casamento deste homem e desta mulher. O casamento é um estado honroso estabelecido por Deus e santificado pela presença de nosso Senhor Jesus nas bodas de Cananeia ou da Galileia. As Sagradas Escrituras nos dizem que digno de honra entre todos é o casamento e o consagram como símbolo da união mística entre Cristo e a sua querida igreja. O casamento deve ser contraído com reverência e no temor de Deus, considerando-se os fins para os quais ele foi ordenado, isto é, para o companheirismo, o apoio e o consolo que os esposos devem proporcionar um ao outro enquanto viverem. O casamento também foi ordenado para dar continuidade à sagrada instituição da família e para que os filhos que são herança do Senhor sejam criados em retidão e respeito às coisas de Deus. O casamento contribui também para o bem-estar da sociedade e para transmitir, mediante a boa ordem familiar, a pureza, a santidade
e a verdade de geração em geração. No Jardim do Éden, Deus instituiu essa união a partir do primeiro casal humano, a fim de tornar feliz toda a humanidade. Desde então, os seres humanos o têm praticado e, para dar-lhe consistência, o têm legalizado. Pode-se dizer que o casamento é o contrato jurídico de uma união espiritual. A palavra de Deus expressa que o casamento deve ser honrado por todos. Aqueles que casam decidiram aceitar este estado honroso. A palavra de Deus, no livro do Gênesis, no capítulo 2, o versículo de número 21, ali está registrado: então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Uma costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e o levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Oremos ao Senhor nosso Deus e Pai. Nenhum dos prazeres nossos será perfeito se tu não o tornares completo. Faltará algo sublime em nossas horas mais felizes se tu não nos acompanhares com a tua bênção. Suplicamos-te, pois, que assim como o Senhor Jesus Cristo esteve presente nas bodas de Caná da Galileia, também nós possamos desfrutar do gozo de tua divina presença agora, durante esta cerimônia. Pedimos que a bênção de tua presença seja uma realidade na vida deste homem e desta mulher, que vão fazer um juramento solene diante de ti e destas testemunhas, de modo que a lembrança desta hora santa os fortaleça e os console, em meio a todas as provas e mudanças que o futuro lhes trouxer. Que a plenitude da tua presença seja uma realidade em todas essas situações, ó Senhor. Manifesta a tua sabedoria, o teu amor e a tua direção neste casamento. Amém. Podem sentar. Nós vamos oportunizar a irmã Ivani, que vai oferecer aqui um louvor para os nubentes. Recebam, que Deus ricamente vos abençoe. Descansei em Deus, confiei e Ele confirmou nosso amor. Valeu a pena esperar por você. Basta uma palavra do Senhor para o meu coração entender que o tempo de Deus chegou para nós. Lindas promessas vamos viver, sonhos sensacionais sonharei com você.
nossa fé, sobre as águas ficaremos de pé. Somos constituição do Senhor, aliança de amor. Lindas promessas vamos viver, sonhos sensacionais, sonharei com você. O nosso lar será chamado casa de bênçãos do Senhor. Deus confirmou. Marcelo e Thaís, vocês vieram a mim, ministro de Cristo, para serem unidos diante de Deus e destas testemunhas pelos santos laços do matrimônio. Isso representa um passo sério e muito solene, quando um assume perante o outro o compromisso de enfrentar as circunstâncias que se lhes apresentarem, de riqueza ou de pobreza, de alegria ou de tristeza, de saúde ou de enfermidade, e de compartilhar tudo o que a vida dá e tudo o que a vida tira, mantendo a fidelidade um para com o outro, como esposo e como esposa, conforme o que foi ordenado por Deus, até que a morte os separe. Ouçam, pois, a palavra de Deus, escrita para a instrução de vocês, para que tenham completa direção de Deus no vosso caminho. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e cuida dele, como Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com respeito. Palavras do apóstolo São Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 25 até o 33. Pedro registra na sua primeira carta, no capítulo 3 e versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil, e coerdeiras do dom da graça da vida,
de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Paulo faz referência também, na mesma carta escrita aos Efésios, no capítulo 5, versículo 22 ao 24. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres devem estar sujeitas em tudo aos seus maridos. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que ele, em caso de que não obedeça à palavra de Deus, seja ganho sem palavras, pelo trato, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. O casamento segundo a vontade de Deus. Nós temos consciência de que na sociedade atual, o casamento demonstra ser uma instituição falida para muitas pessoas. Apesar de ainda haver um grande número de pessoas que se casam legalmente, existe um grande número de divórcios. Quando estes casais são questionados, a pergunta corrente é a incompatibilidade de gênios. As próprias personalidades públicas ajudam na promoção da fragilidade da união conjugal, se separando por motivos fúteis, na maioria das vezes. Entretanto, existem outras situações que podem destruir um casamento, uma família, trazendo mágoas, sofrimentos e marcas que podem ficar durante o resto da vida dos envolvidos. Situações como problemas financeiros, envolvimento familiar na vida do casal, vícios, comunicação problemática entre os cônjuges, infidelidade conjugal, entre outros, podem levar o casamento a um triste fim. Agora, o que a Bíblia diz a respeito? O que Deus espera do casamento? O casamento é a vontade de Deus. O casamento faz parte da própria ordem de Deus na sua criação. Desde o princípio, ele procurou deixar claro, tanto para o homem quanto para a mulher, que ambos precisam um do outro. Que o homem precisava de uma esposa, Gênesis capítulo 2 e o versículo 18 nos deixa claro isso, e que a mulher precisava de um marido, Gênesis capítulo 3, versículo 16, foram criados um para o outro. Deus procurou deixar claro, desde o início, o casamento é sacramentado por Deus, e ele é a expressão máxima de afeto e amor mútuo entre o homem e a mulher, de reciprocidade e de comunhão. Por isso o próprio Deus usou a figura do casamento para expressar a profundidade do amor que ele tem por nós. De acordo com a vontade de Deus, o casamento deve terminar apenas com a morte, ou de uma infidelidade conjugal. Mas isso não é regra para se banalizar o santo matrimônio, porque ainda existe uma palavra chamada perdão e reconciliação. Vale lembrar que, apesar de Deus considerar a infidelidade um ato grave, existe a possibilidade de perdão entre os cônjuges. E também, se
um dos dois é descrente, a palavra de Deus nos orienta a que um deles, com o seu procedimento, com a sua forma de se conduzir, ganhe o outro sem palavras. O propósito do casamento, apenas o versículo 24 do capítulo 2 de Gênesis, é possível identificar 3 propósitos de Deus para o casamento. Portanto, deixará o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deixar envolve um afastamento dos pais. O grande problema de muitos casamentos que se autodestroem está na interferência de terceiros. Quando ele diz, portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deixar envolve um afastamento dos pais e implica uma união legal e pública de marido e mulher, através do casamento. Lembro-me de um autor chamado Walter Tabish, que escreveu certa vez que quando um casal não dá importância a esse elemento legal, o casamento, é como se o casamento fosse um roubo. Pode existir o amor e o sexo, porém eles não têm nenhuma obrigação real de se empenhar na edificação de um lar e de uma família, enfim, de um matrimônio responsável. Quando fala, deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. A tradução para esta palavra hebraica, que significa fixar, grudar. A partir de hoje, Thaís, Marcelo, isso deve valer. O período do namoro, do noivado, muitas vezes parece ser mais chamativo e atraente que o próprio casamento. E eles sabem do momento de aconselhamento pré-nupcial que nós tivemos esta semana, a importância de levarem a sério o ato de considerar que inicia-se hoje uma nova família. Hoje inicia-se uma nova cultura. Se unirá, quer dizer, fixará, se grudará, viverá completamente junto. Não é apenas uma união física, mas de propósitos e de sentimentos, de uma vida inteira pela frente. Aleluia! Que bom que a visão de homens e mulheres deste tempo ainda seja até que a morte os separe. A visão de uma vida inteira pela frente. Porque envolve não apenas união física, mas propósitos e sentimentos de uma vida inteira. Se grudarmos 2 folhas de papel e tentarmos separá-las, as 2 rasgarão. A vontade de Deus é que ambos permaneçam assim, se amando e sendo fiéis um ao outro. A última parte diz: tornar-se-ão uma só carne. Além do sexo, significa que 2 pessoas compartilham tudo o que têm. 2 pessoas compartilham tudo o que têm. Não apenas os seus corpos, não apenas seus bens materiais, mas também seus pensamentos, sentimentos, alegrias, tristezas, esperanças, temores, sucessos e fracassos.
Eu não deveria, mas estou profundamente emocionado. Eu não deveria e nem poderia. Mas diante de tanta banalização do ato do matrimônio e do casamento, eu preciso dizer aos senhores e senhoras, e a você, Thaís e Marcelo, o passo que vocês dão hoje é um passo sério e muito solene. Não arrastem absolutamente nada do que ficou para trás. A vida a dois começa hoje, começa agora. Cada um mantém a sua individualidade, sua identidade, os planos e desejos que cada um individualmente possui. Podem sim ser compartilhados e alcançados juntos no casamento. Vocês não são obrigados a esquecer dos sonhos que tiveram na individualidade. Mas como vocês são agora, a partir de hoje, serão uma só carne, vocês podem compartilhar o sonho um do outro e tentar realizar. Além destes 3 propósitos expressos no Gênesis, ao longo das Escrituras podemos ver que existem outros propósitos de Deus na instituição do casamento. O casamento é a maneira de Deus incutir nos filhos os princípios da justiça e da autoridade espiritual. Por fim, o casamento é o meio pedagógico que Deus ensina os filhos sobre si mesmo. Vamos valorizar esta importante instituição divina que é o casamento. Thaís e Marcelo, diante de Deus e destas testemunhas, faço mais uma vez referência ao que disse anteriormente. O passo que vocês dão hoje é um passo sério e solene. Por gentileza, aproximem-se do altar. Que penhor vocês darão um ao outro como testemunho das promessas feitas dentro de alguns minutos. Marcelo, você promete diante de Deus e destas testemunhas receber a Thaís como sua legítima esposa, para viver com ela conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Sim. Promete amá-la, honrá-la, consolá-la e protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade,
e manter-se fiel a ela enquanto os dois viverem? Sim. Thaís, você promete diante de Deus e destas testemunhas receber como seu legítimo esposo o Marcelo, para viver com ele conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Sim. Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo e cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ele enquanto os dois viverem? Sim. Usando esta aliança como símbolo da nossa união, eu me caso contigo, unindo meu coração ao teu.